Os pecados que nós fazemos muitas vezes se tornam um fardo muito grande nas nossas vidas. Como expiar esses pecados? Como a gente pode se livrar deles? Então Deus revela aos nossos sábios uma reza, uma prece especial de expiações de pecados, que é o que eu vou te mostrar agora. É uma reza longa, por isso eu vou te presentear com um PDF que vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder baixar na sua casa e poder fazer quando você quiser. Agora, olha só, é importante a gente saber que existem duas classes de pecados. Existem os pecados que são entre eu e Deus. Esses tipos de pecado, para eu realmente ter eles expiados, eu tenho que me arrepender, e a gente vai ver que essa reza é uma reza que realmente leva ao arrependimento, e a gente vai pedir perdão a Deus, e está escrito que se a pessoa faz isso de coração, esse pecado é apagado. Porém, existem também pecados do ser humano com relação ao seu semelhante. Pode ser a sua esposa, pode ser os seus pais, pode ser seus filhos, seus amigos, o patrão, o empregado, enfim, qualquer pessoa, pode ser o porteiro do seu prédio, qualquer pessoa que a gente pecou contra ela. Nós não temos o perdão de Deus antes de conseguir o perdão da pessoa. Em outras palavras, se eu trato mal uma pessoa, Deus me livre de fazer isso, então eu tenho que pedir perdão para ela e depois pedir perdão para Deus. Por quê? Porque eu pequei contra essa pessoa e Deus leva em conta isso. O segundo motivo é que quando eu peco contra uma pessoa, eu estou pecando contra Deus. Porque, por exemplo, se eu mentir para uma pessoa, na Torá está escrito que é proibido mentir. Então, eu pequei contra essa pessoa, eu prejudiquei uma pessoa e eu fui contra uma lei da Torá. Então, eu tenho uma obrigação dupla de expiação. Então, o que nós vamos fazer agora é aprender como fazer na prática essa expiação, o que falar e o entendimento disso, tá? E como eu falei para você, você vai ver isso detalhadamente nesse presente, nesse PDF que eu estou disponibilizando para você. Então vamos lá, a gente começa falando assim, a gente faz uma introdução antes, uma introdução geral. Nosso Deus e Deus dos nossos antepassados, por favor, permita que nossa reza chegue diante de você. Nem toda reza, às vezes a reza é feita, né? Eu estou rezando aqui pensando nas compras que eu tenho que fazer na feira, então eu estou pedindo a Deus, por favor, que faça com que a minha reza chegue ao trono divino. E não ignore nossas súplicas, pois nós não somos tão descarados e obstinados para dizer diante de você, Hashem, nosso Deus e Deus dos nossos antepassados, nós somos justos e não pecamos. Então a gente não é assim, Deus me livre. Mas ao contrário, nós e nossos antepassados pecamos. É interessante notar aqui que nós lembramos também o pecado dos nossos antepassados, porque isso também é uma influência positiva que a gente pode trazer para eles. Ou seja, a gente está querendo falar aqui para Deus, Deus, por favor, se os nossos antepassados pecaram, perdoe eles, e eu quero falar a Deus, isso que eles pecaram, por favor, não considere que eles me educaram mal e aí seria mais um motivo deles serem castigados. Não, Deus, isso aqui é minha conta, então perdoe meus pecados e dos nossos antepassados. E agora, a forma da gente fazer a expiação, ela é completamente mística, porque sempre que a gente está falando de orações, rezas, a gente está utilizando de forças muito místicas. Em hebraico, a reza que a gente vai fazer agora, ela é baseada no Aleph Bet, no alfabeto hebraico. A gente vai citar pecados com todas as letras. A ideia é que, por um lado, a gente está falando de pecados específicos, mas, por outro lado, a gente está falando de Deus com toda a sua criação, com todas as letras do alfabeto. Infelizmente, pode ser que eu pequei. Então, o que eu peço pedir? O que eu quero é pedir para você uma expiação completa, total, como de
todo o Aleph, que é a primeira letra do alfabeto, até o Taf, que é a última letra do alfabeto. Então vamos lá. O primeiro pecado, ele é o que nós chamamos de nos tornamos culpados. Fizemos atos que a Torá chama eles de atos culposos, pecados muito graves que a pessoa toma a culpa dele. O segundo é bagado, que significa traição. Nós traímos muitas vezes você, Deus. Você colocou uma confiança, você colocou para a gente missões, ensinamentos que nós poderíamos fazer com outras pessoas e nós fizemos exatamente o contrário. Óbvio que aqui também pode estar o pecado da traição de uma pessoa, de um amigo que trai o outro revelando informações. Pode ser também um pecado de um marido que traiu, Deus me livre, a sua esposa. Então, quando a gente usa o conceito, a gente pode usar o conceito de várias formas, tá? O mesmo conceito de traição pode ser um pecado que eu fiz para Deus, pode ser que um pecado de que a pessoa fez para o seu semelhante. O terceiro é nós roubamos. Roubar é considerado um dos pecados mais graves na Torá. Porque está escrito que quando a pessoa sobe para o julgamento celestial, é a primeira coisa que os anjos maus, os anjos da promotoria espiritual vão falar: roubou. E tem vários tipos de roubo, que é algo que tem que ser estudado. Então nós estamos pedindo perdão pelos nossos roubos e, como eu ensinei aqui no começo dessa aula para você, então a forma de eu pedir perdão eu tenho que pedir perdão para a pessoa que eu roubei, eu tenho que devolver, tá? Aquilo que eu roubei ou o valor daquilo que, Deus me livre, foi roubado. Depois a gente falamos hipocrisias e maledicência, Lashon Hara. O pecado de Lashon Hara é um pecado gravíssimo que você pode ver aqui mesmo no nosso canal um vídeo sobre isso. Então, quando a gente fala a maledicência é um dos piores pecados, ou a gente foi hipócrita, que significa que eu penso uma coisa no meu coração, mas eu falo outra. Então aqui tem uma hipocrisia, isso também é considerado pecado. Depois disso, nós fizemos outros transgredirem, ou seja, eu levei, Deus me livre, outras pessoas para um caminho errado, eu levei elas a pecar, eu incitei elas, eu mostrei algo que fez elas quererem pecarem também, tá? Pode ser que eu mandei uma coisa no meu WhatsApp para um grupo de pessoas e fiz todo mundo ver cenas completamente proibidas. Pode ser que eu ensinei alguma coisa errada, como fazer um gesto que não é algo ético correto dentro aos olhos de Deus, né? Então nós falamos para as pessoas fazerem algum tipo de ato que é pecado, e ela sabe que é pecado, mas nós incitamos ela a isso, Deus me livre. O próximo, que é parecido, que se chama Hirshanu, nós fizemos as pessoas cometerem transgressões de forma que elas não sabiam, de uma forma não proposital. Então, por um lado, é um pouco menos grave, mas a pessoa que levou o outro a pecar, então ela também está fazendo algo que, ou seja, eu estou fazendo uma pessoa fazer algo que ele não sabe que é pecado, ele está indo contra a vontade do Criador. Depois disso, nós falamos dos nossos pecados intencionais. A pessoa às vezes entra um desejo muito forte nela e ela não consegue dominar esse desejo. Na verdade, ela conseguiria dominar, como Deus ensina para Caim. Caim fala para Deus: olha só, Deus, eu estou com uma vontade muito grande de matar o meu irmão, né? O que isso está no coração dele. Deus fala: Caim, você saiba de uma coisa, isso está no seu controle. Ele pensou que não estava, ele acabou matando o irmão, mas não é assim. Então nós pedimos perdão pelos nossos pecados, que na hora do pecado nós sabíamos que estávamos pecando. Então tem uma gravidade muito grande. Depois disso, nós pedimos perdão por pecados que nós extorquimos, pegamos coisas que não foram dadas
com vontade. Quando eu faço um ato à força contra outra pessoa, especialmente ligado a bens materiais, eu forcei uma pessoa a me dar um presente, a me ceder uma informação e alguma coisa assim. Então isso aqui é o pecado do que a gente está falando. Eu falei especialmente coisas materiais, mas também existem coisas espirituais ou até outro tipo de ato que eu obrigo uma pessoa a fazer a minha vontade. Eu uso isso por causa da minha autoridade, por causa do meu poder, por causa do meu status. Eu estou obrigando a pessoa a fazer aquilo que eu pedi para ela, ou obriguei ela. Depois disso, está escrito que nós nos juntamos à mentira, o famoso pecado da mentira. O pecado da mentira que às vezes a gente faz entre nós e Deus, entre nós e o nosso semelhante. Mentimos para as pessoas, o chefe pergunta por que você não veio, por que você não entregou na hora, e aí solta uma mentira, eu não quero ser prejudicado, quem quebrou isso, quem fez aquilo, e a pessoa vai e mente. E tem as mentiras que a gente faz na nossa vida, viver uma vida de mentira. Então a gente está pedindo perdão a Deus por esse pecado tão significativo, Depois disso, aconselhamos para o mal. Quando nós propositadamente damos maus conselhos, uma pessoa pede um conselho, vale a pena eu tentar sair com a fulana? Você fala, não vale a pena, porque você está querendo sair com ela. Então para ele é óbvio que ela é uma ótima menina, mas você está pensando em você. Ou porque você quer prejudicar a pessoa, olha, você acha que vale a pena eu buscar aquele emprego? Não, olha, cara, não tem nada a ver com você, eu conheço. E assim por diante. Todos os maus conselhos, nós estamos pedindo perdão para Deus. Você está vendo quantos pecados existem e às vezes a gente vai caindo durante outra oportunidade em outro, e tem uma hora que nós precisamos da expiação completa de Deus. Fomos enganosos, mentirosos. Mais uma vez, aqui a gente está falando de algo que tem a ver com mentira, tem a ver com maus conselhos, mas aqui é a enganação. A enganação pode ser de um comerciante que ele enganou o produto, ele ofereceu um produto, deu outro, falou que era bom e era mal, e assim por diante. Todo tipo de informação enganosa, fake news, que ficou tão famoso hoje em dia, as pessoas pensam tudo bem, E eu coloco informações aqui na internet, tudo pensando no meu benefício ou para prejudicar os outros. Então aqui está dentro desse pecado aqui. Depois disso nós falamos de escarneamos, não tivemos atitudes sérias na vida, atitudes sérias nos momentos corretos. A Torá quer que nós sejamos pessoas felizes. É isso que Deus quer da gente, mas não palhaços, não pessoas que zombam dos outros por defeitos que eles têm, por coisas erradas, engraçadas, entre aspas, que eles fizeram e agora nós vamos zombar deles. Ou mesmo quando vem uma pessoa e te dá um ensinamento divino, algo que Deus transmitiu na Torá, na Bíblia, e o outro começa a falar, não, isso não é sério, isso não existe, e aquilo, isso entra no pecado, do latino, que se chama em português escarnear. Nos rebelamos. Às vezes nós nos rebelamos contra Deus. De propósito, a pessoa quer fazer o contrário da vontade divina. É quando o nosso mau instinto ele está muito forte, a pessoa está revoltada por algum motivo, então ela se rebela contra Deus. Às vezes também pode ser se rebelar contra a autoridade dos seus pais, quando eles estão pedindo coisas corretas para a gente. Então aqui está o pecado da rebelação. A gente também fala da provocação. O pecado da provocação é um dos pecados do nível mais baixo, que é especialmente quando uma pessoa peca com a intenção de irritar. Pode ser que eu estou querendo irritar, entre aspas, a Deus, eu estou fazendo, é uma continuação, como você está vendo, até da rebelação. A pessoa está revoltada e agora não só estou revoltado, eu vou levar isso à prática, eu vou fazer algo que é o contrário. Eu sei que Deus odeia, por exemplo, está escrito na Torá, Deus odeia a prostituição, vou fazer isso, eu vou levar outras pessoas a fazerem isso, vou levar outras pessoas comigo. Então eu vou fazer de propósito para enervar, entre aspas, Deus, ou mesmo também para enervar outras pessoas. Nos afastamos.
às vezes a gente sente que a gente tem um caminho para fazer e a gente vai se afastando, a gente deixa de estudar a Torá, a gente deixa de fazer os princípios, os preceitos de Deus e a gente vai cada vez se afastando e a gente deixa isso acontecer como se fosse natural. Então nós pedimos perdão para Deus por esse pecado. Nos tornamos pervertidos, né? Aqui existe uma alusão muito forte a desejos. Quando a pessoa sucumbe a desejos de uma forma que chega à perversão. Eu acho que cada um de nós sabe quando ele entra nesse nível, então está aqui a expiação para esses atos tão graves. Agimos de forma intencional. Então aqui, quando a gente peca intencionalmente, muitas vezes aqui está se tratando de coisas entre eu e Deus. Eu intencionalmente fiz o mal, então a gente vai pedir perdão para Deus por isso. Fizemos os outros sofrerem. Um dos maiores sábios que a gente teve no século passado, o Razonish, disse que esse era o pecado que ele mais tentava fugir na vida dele, de não causar sofrimento a nenhum ser humano, de propósito ou mesmo sem querer. Fomos obstinados. Obstinados, uma pessoa pode falar, mas Rabino, é bom ser obstinado. Não, mas aqui a gente está falando, obstinado que está escrito na Torá, de quando a pessoa está num caminho ruim, vem uma pessoa, adverte ele, tenta colocar ele num caminho correto e ele não aceita, é uma teimosia. Então, é uma obstinação aqui negativa, onde ele podia terminar com atos maus que ele está fazendo ou relacionamentos prejudiciais, ele não está disposto a abrir a mão, então ele tem uma teimosia que não permite ele largar, então a gente está pedindo perdão também por isso. Nós pedimos perdão porque fomos malvados. Existem atos na Torá que levam a pessoa a ser considerada uma pessoa malvada. Em um nível muito grave, a gente pode falar, por exemplo, do nível do assassinato, a gente pode falar, está escrito que a pessoa que bate na outra, tá? Sem motivo, não é por legítima defesa, então ele bate no seu amigo, no seu semelhante, ele entra na categoria de malvado. Existem outros pecados que levam a isso, então a gente está pedindo perdão por todos eles, porque uma pessoa não quer ser considerada malvada perante o seu Deus. Corrompemos-nos todos os pecados que estão ligados àquela uma corrupção de caráter, que me levam a ter um caráter problemático e acabam influenciando todo o meu ser. Nos tornamos abomináveis. Existem alguns atos que a pessoa faz que é considerado abominação, então a gente está pedindo perdão por isso. Nos afastamos, ou seja, por erro, quando a gente faz um erro e por causa desses erros nos afastamos, ou seja, não foi aqui que é uma inércia, assim, foram erros que me levaram a me afastar e finalmente que você nos deixou nos desviarmos, Deus permitiu que nós afastamos. Então você pergunta qual o pecado aqui, é que a pessoa ela mostra tanto para Deus que não está importando que Deus leva ela a se afastar, Deus permite que a pessoa se afasta e ele não faz nada. Então, na verdade, a gente está falando que Deus nos afastou, mas na verdade é algo que é consequência de todos os nossos atos que nós fizemos anteriormente. Então, aqui a gente fez uma breve explicação, mas eu recomendo muito, baixa o PDF e você pode fazer isso. Se você me pergunta quando, todos os dias você pode fazer, especialmente nos dias entre o Ano Novo, o Rosh Hashanah, e o Dia do Perdão, o Yom Kippur.